Nesse vídeo, eu vou falar sobre os sintomas da paralisia facial. Antes da gente começar, eu quero te lembrar que esse aqui é a explicação sobre os sintomas. Se você quer entender mais o que é paralisia facial, a gente já tem um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Se você está chegando agora, meu nome é Grazi Faeli, eu sou fisioterapeuta e sou especializada no tratamento de paralisia facial. Paralisia facial é quando há uma lesão entre a região que comanda os músculos da face, que fazem a expressão facial, e os músculos da face. Com isso, a gente tem uma perda dos movimentos de um lado do rosto. Ela pode ser total ou parcial. Você perde completamente ou sobra alguma coisa de movimentos. Nessa questão de onde é a lesão, se é no começo ou se é no meio da transmissão para os músculos da face, a gente tem a distinção do que é uma paralisia facial central, que normalmente é causada por um AVC, e do que é uma paralisia facial periférica, que são as mais comuns e que acontecem, como por exemplo, da paralisia de Bell. Na paralisia facial central, eu tenho uma lesão na região do cérebro que comanda parte dos movimentos do rosto. E aí, quando acontece essa lesão, eu tenho um comprometimento, mas principalmente da região da boca. Eu não tenho comprometimento total do rosto, eu tenho comprometimento da boca. O paciente consegue fechar o olho, mas não consegue sorrir adequadamente quando você pede para ele. Isso é uma característica da paralisia facial central, em que a lesão é no cérebro. Mas a paralisia mais comum é a paralisia facial periférica, em que eu tenho uma lesão no nervo que leva a informação do cérebro para o músculo. Então, essa lesão no nervo, ela é a que vai causar uma paralisia total do rosto. E aí, antes da perda desse movimento, eu começo a apresentar alguns sintomas já, indicando que, opa, tem alguma coisa errada nesse nervo e que vai me levar a uma paralisia facial periférica. Então, quando me perguntam, quais são os primeiros sintomas, como eu sei se eu estou começando a ter uma paralisia facial? Essa é a principal coisa que você tem que sentir. Na verdade, podem ser duas, mas a principal é uma dor retroauricular, uma dor atrás da orelha, nesse osso atrás da orelha. Porque antes de eu ter realmente a perda dos movimentos, eu tenho o começo do processo de lesão sobre o nervo. Então, no começo do processo de lesão, eu não tenho o comprometimento inteiro ainda, eu estou só no começo. E nesse começo, eu comumente tenho uma inflamação dentro do canal do nervo facial. Então, o nervo facial, ele passa por um túnel de osso. Se esse nervo inflama, ele não tem como expandir. Sabe quando a gente machuca e incha? É a mesma coisa. Só que não tem como expandir porque eu estou num túnel de osso. Então, o que que acontece? Essa pressão do edema, do inchaço, começa a doer o osso por onde ele passa e, ao mesmo tempo, começa a pressionar o nervo. Essa dor é a dor retroauricular. Atenção, que ela é diferente de uma enxaqueca ou de uma dor muscular. Então, se a dor pega na cabeça ou se a dor pega na nuca, não é dor retroauricular, tá? Então, fica tranquilo. Ela é exclusivamente nesse osso aqui atrás da orelha, em que a gente põe a mão aqui nessa pontinha de osso. Então, é aí a dor retroauricular. Às vezes acontece também, antes de aparecer a perda dos movimentos do rosto, uma alteração no paladar. Então, esses dois sintomas podem vir antes. Principalmente dor retroauricular, mas também pode acontecer alteração no paladar. Então, o que que você sente? O paladar tá amargo ou tá metálico, ou você não sente em uma metade da língua. Isso porque o nervo facial, que é o nervo responsável pela contração dos músculos do rosto que geram as expressões faciais, ele traz essa característica de também ser responsável pela sensibilidade da língua. Então, na sensibilidade da língua, se eu tenho uma lesão, eu perco essa sensibilidade. E qual é a sensibilidade da língua? O paladar. Então, perdendo essa, ou tendo uma alteração nessa sensibilidade, eu vou ter esse paladar metálico, amargo ou sem paladar. Evoluindo para essa história dos sintomas dentro da instalação da paralisia facial, eu começo com esses dois, mas eu vou evoluir. Então, eu posso passar a ter um acometimento
na boca, no olho e na testa. Não necessariamente ele para tudo, mas eu começo a perceber que eu tô com uma dificuldade para piscar, que o olho está ficando mais irritado, ou que o olho está ficando mais aberto que o outro, que quando eu vou sorrir, esse sorriso tá menor, ou que eu vou falar e a boca desvia para outro lado. Não necessariamente paralisa completamente, tá? Ele pode paralisar um pouco, mas ainda não paralisou completamente. Existem, sim, claro, pessoas em que é aquela situação, eu acordei e meu rosto estava paralisado, tá? Na situação que você não paralisa completamente, a gente tem mais uma etapa, que acontece de 3 a 7 dias depois desse primeiro momento que você fala, estou tendo uma paralisia porque eu comecei a ter dificuldade e perda de movimento do rosto. Nesse momento, entre 3 a 7 dias, é que acontece a perda total do movimento. Então, veja, você tinha um pouco de movimento e aí, na evolução dos dias, você perde tudo. Aí você tem uma maior assimetria no repouso, então o rosto fica mais desviado para o outro lado. E isso acontece mesmo você estando com a medicação correta. Pode acontecer de você não estar, mas mesmo estando com a medicação correta, você tem essa perda de movimentos. Por que que isso acontece? Então, vamos imaginar que aqui eu tenho nervo e eu tenho que passar informações para cá. E esse passar de informações são substâncias, são moléculas que vão andando até chegar no músculo. Se eu tenho uma lesão aqui, não está vindo mais de lá da origem de quem produz essas substâncias para chegar até o músculo, porque eu tenho uma interrupção. Então, eu só tenho uma reserva, que é o que está aqui, ó, nesse pedaço. É como se fosse uma despensa de cozinha. Você só tem isso para gastar porque você ainda não foi no mercado. Se você gasta isso, se você gasta demais, você perde os movimentos. Então, gastando essas reservas, você perde os movimentos. Por isso que demora alguns dias para ter essa perda total. Mas pode acontecer, e esse seria o melhor dos mundos, de uma lesão ser muito leve e você não ter essa perda completa em nenhum momento. Isso aí é o ideal, seria maravilhoso, porque mostra que a lesão é leve e a chance de recuperação completa é muito maior. Outros sintomas que também são da paralisia, além dessa dor retroauricular, além dessa alteração no paladar, eu posso ter também uma alteração no lacrimejamento. Pode ser uma ausência. E por que que acontece essa ausência? Porque o nervo facial, ele tem várias funções, né? Vocês já viram. Mas o nervo facial, ele também tem a função de ir para a glândula lacrimal e apertá-la para sair a lágrima. Se esse raminho do nervo também não está funcionando, não tem o lacrimejamento para lubrificar o olho. Então, o que que acontece? O olho fica ressecado, fica irritado e eu tenho ausência de lacrimejamento. Mas pode acontecer o contrário também. Pode acontecer o excesso de lacrimejamento. Só que aí não é pela lesão em si, mas é pela consequência da lesão. Quando eu não pisco adequadamente, quando eu não fecho o olho adequadamente e quando meu olho não está lubrificado da melhor forma, ele começa a sofrer. Quando ele está sofrendo, ele pede socorro. Ele fala: socorro, eu estou sofrendo, eu preciso de mais lágrimas. E aí, em ação contra essa irritação, contra esse ressecamento, ele produz mais lágrimas. E é por isso que você tem um lacrimejamento em excesso. Então, para isso, a gente precisa ficar bem atento em como está o olho nesse período de instalação da paralisia facial. Outro fator que acontece também comumente é a hiperacusia, uma sensibilidade ao som. Você não aguenta ouvir sons agudos, isso se torna muito incômodo, extremamente incômodo. Porque aqui a gente perde a ação do músculo que protege o tímpano, na verdade, que tensiona o tímpano para proteger contra esses sons agudos. Se esse músculo, que é bem pequenininho e chama estapédio, não funciona, eu não tenho essa proteção e aí eu sofro com esses sons agudos também quando eles chegam. Bom, a gente falou de todos os sintomas da paralisia facial, sintomas relacionados a uma lesão do nervo facial. Mas eu tenho também sintomas relacionados à causa da paralisia facial. Então, a gente tem
centenas de causas, na verdade, quase centenas mesmo de causas da paralisia facial, e cada uma delas dá uma característica além da paralisia facial. Por exemplo, a síndrome de Hansen-Hunt, que é o vírus da herpes zoster, que é a segunda causa mais comum de acontecer, ela tem, além das alterações da paralisia facial, outras alterações também. Uma delas está relacionada ao nervo facial. Então, além daquelas que a gente vê, tem mais uma que aparece relacionada ao nervo facial, que é a presença de vesículas na orelha, dentro do nariz, no palato, ou seja, dentro lá da boca, na garganta. O que são essas vesículas, que às vezes podem parecer bolhas, pode parecer uma espinha? Elas são, na verdade, o momento em que o vírus da herpes zoster sai do corpo pelo nervo facial. Pois é, bem estranho. Eu falo que parece um alien. Que ele vai andando pelo nervo e ele sai do corpo e aí forma essas bolhas para sair o vírus. Então, aquelas bolinhas, aquela espinha, ela tem vírus ali e isso é contagioso, tá? Então, tem que tomar cuidado. Isso vai trazer para a gente o sinal clássico de que é uma síndrome de Hansen-Hunt e não é uma paralisia de Bell. O que que é necessário muita atenção? Primeiro, não precisa ter várias, às vezes ter uma já é suficiente. E outra coisa é que isso pode acontecer depois da paralisia facial. Então você vai lá, percebeu que estava tendo sintomas estranhos no rosto, foi para o hospital, deu diagnóstico de paralisia facial e deu diagnóstico de paralisia de Bell, que é o mais comum, que é o vírus da herpes simples. Só que passou uma semana, você percebeu que apareceu uma vesícula ou uma espinha na sua orelha. Isso é sinal de que, na verdade, lá atrás não era uma paralisia de Bell, mas não tinha como saber, não tinha outro sintoma para saber. E agora você tem que não é uma paralisia de Bell. Você tem que voltar imediatamente para o médico, porque precisa ter um ajuste no medicamento. Não é a mesma coisa da paralisia de Bell. Então, isso é super importante estar consciente de que o indicativo de ser uma síndrome de Hansen-Hunt, que é pela herpes zoster, pode não aparecer no momento inicial, ele só vai aparecer depois. E se ele aparecer depois, a gente tem que voltar para tratar da melhor forma. Além disso, na síndrome de Hansen-Hunt, eu tenho uma lesão do sétimo nervo, que tem todos aqueles sintomas, mais essa bolinha, e ele lesiona também o oitavo par craniano, que é o vizinho do nervo facial. Eles andam juntos, eles correm muitos lugares ali do cérebro e do osso, bem coladinhos, e ele tem a função de dar o nosso equilíbrio e a nossa audição. Então, se eu tenho uma lesão nesse nervo, eu vou ter, além de tudo que a gente já viu, tontura, perda de equilíbrio, perda de audição, zumbido, porque esse nervo foi comprometido também. Passando o momento inicial e conforme o processo de regeneração, que é a recuperação do nervo, evolui, o rosto vai mudar. Então, os primeiros sinais de que essa reinervação está funcionando, que ela está passando pelo processo de recuperação desse nervo para trazer informações de volta, são às vezes sinais de formiguinha, choquinho correndo no rosto. Então, isso é o primeiro sinal de que, opa, a reinervação acho que está acontecendo. Um sinal evidente de que não, agora está confirmado que a regeneração está acontecendo, é o início das contrações musculares. Mas esse início não é assim, quando eu estou vendo mover, mexer, agora sim está contraindo. Não, não. É qualquer sinal de contração. Então, você pode ter, por exemplo, simplesmente uma melhora do tônus. O que é tônus? É o quanto o nosso rosto está sustentado aí pela contração de base. Então, você pode ver que antes o lado sem lesão estava bem, e o lado com a lesão estava mais flácido. Opa, quando ele começou a mudar, a voltar para o lugar dele, isso já é sinal de que tem contração acontecendo e essa contração tem uma melhora no tônus. Outra coisa que pode acontecer, que você percebe que está no momento de regeneração, é o olho começar a fechar melhor. Não significa que ele fecha, mas ele pode começar a descer a pálpebra, isso já é um sinal também. Outros são fibrilações musculares. Então você sente, às vezes nem vê, mas só sente como se as fibras musculares estivessem
vibrando. Isso é uma fibrilação. Até quando esse processo acontece um pouco mais rápido, pode acontecer também de você ter dolorimento no rosto. Então, aperta aqui, tá dolorido, aperta aqui, tá dolorido. Isso mostra que tem uma contração ali e é essa contração que está gerando essa dor. Quando a regeneração evolui, a gente tem um aumento significativo das contrações. Agora sim, a gente consegue ver claramente elas acontecendo. Mas elas podem também vir acompanhadas de contrações involuntárias de um músculo só. Então, você está no repouso e de repente o músculo começa a contrair. Ou o músculo contrai e não relaxa. Isso também vai acontecer. Dolorimento ao pressionar. Isso é clássico. Começou a acontecer mais contração, ele começa a ficar dolorido em algumas regiões, tá? E isso é porque, de novo, ele está contraído e não relaxou. Eu falo que esse momento, eu falo que é o estouro da boiada. Sabe quando a gente abre a porteira e a boiada sai toda descontrolada até a gente conseguir trazê-las para um equilíbrio de volta? É isso que acontece nesse momento. Porque as contrações começam a acontecer, mas elas não têm mais a mesma coordenação de antes. Elas estão descoordenadas, elas acontecem de forma inespecífica. Então, os movimentos começam a sair de formas inespecíficas também. Tudo isso que eu falei aqui agora é um excelente sinal, porque está tendo regeneração. Mas não é bom que fique assim, porque essa contração desta forma, com tudo que eu falei aqui agora, ela faz com que o rosto tenha uma imobilidade. Essa imobilidade vem dessa contração, com uma dificuldade de relaxar e faz com que a gente tenha perda de movimento. Então, eu tenho contração, mas eu não tenho movimento, porque essas contrações estão acontecendo e não estão sendo guiadas tanto para o seu relaxamento quanto para o seu direcionamento. E quando a lesão não é leve, eu tenho sim o processo de regeneração, mas eu tenho uma alteração na inervação do músculo. Acontece um curto-circuito nas fibras ali do nervo facial. Então começa a aparecer contrações involuntárias durante os movimentos. Nesse curto-circuito, eu quero sorrir, mas meu olho fecha muito. Eu quero piscar e a minha boca mexe. Então, dentro do processo de regeneração, a própria regeneração vai causar esse curto-circuito. Isso só começa a aparecer depois dos 4 meses, ela não começa a aparecer antes. Eu não vejo cincinesias, que são essas contrações involuntárias, antes, só depois. Só que elas continuam se instalando até 1 ano depois da lesão. Então, essas cincinesias é o processo que, depois da regeneração, em lesões que são não tão leves, começa a trazer para a gente um comprometimento de movimento, não mais porque eu não tenho contração, mas porque outras contrações, outros músculos contraem-se ao mesmo tempo que o movimento que eu gostaria. E aí trava tudo. Então, a gente tem uma restrição do movimento. Então, o problema aqui não é do músculo, não é o músculo que tem problema na cincinesia. O problema são nos fios do nervo que vão mandar informação para o local errado e serem ativados no tempo errado. Isso impede o movimento. É a mesma coisa de que você está querendo puxar uma bola e eu vou lá, não deixo você puxar, eu seguro essa bola, não deixo você puxar. Isso daí causa uma perda de movimento pelas cincinesias. Além disso, a gente tem as contraturas. Então, antes eu tinha dificuldade de contrair e agora eu não consigo mais relaxar. Também aqui não é uma questão do músculo, é uma questão dos fios do nervo que começam a ativar demais esse músculo, causando uma rigidez e, de novo, uma falta de mobilidade, não deixando o movimento acontecer. Nesse momento, apesar do nervo ter se regenerado,
e os músculos terem contração, você não tem controle mais sobre os movimentos do seu rosto e eles param de acontecer. Então, tem aquela situação de que, nossa, há alguns meses eu estava sorrindo e meu sorriso estava bom, e agora ele piorou. Esse piorou está relacionado com essas sequelas, com essas cincinesias e contraturas. Então, é justamente o contrário. Você não tem falta de força, você não é que o nervo não se regenerou. Você tem contração, você tem força, ele se regenerou. Só que os músculos estão contraindo demais e não conseguem relaxar. E não tem mais a coordenação dos músculos durante o movimento. Então agora ele não sai mais legal. Por quê? Ele não consegue relaxar e ele não tem coordenação. Vocês viram que a paralisia facial passa por várias fases, e dependendo da fase que você está, você tem que buscar a ajuda de um profissional. Nos momentos iniciais, que você tem aquela dor retroauricular, perda do paladar, início da perda dos movimentos, você tem que procurar imediatamente um pronto-socorro. Se você conseguir um otorrino imediatamente, ok, mas não espera, não espera a consulta. Vá imediatamente para o pronto-socorro para você ter o diagnóstico e iniciar o tratamento, porque esse tratamento é fundamental para o quanto vai ser grave a sua lesão. O otorrino, até o neuro, ele pode te acompanhar nesse início, né, até tratar a doença e acompanhar como está o seu rosto. Mas quem vai tratar a paralisia facial em si é fisioterapia especializada. Então, quando a gente fala da paralisia facial, a gente tem, de novo, uma divisão entre quem vai tratar a doença e quem vai tratar a consequência. E por que procurar um profissional especializado? Não adianta ser qualquer fisioterapeuta. Aqui eu já falo. Fisioterapia é o nome da profissão. Então, a gente tem diversas especialidades e a gente tem que procurar profissionais especializados em paralisia facial, porque ele conhece como é a lesão, ele sabe reconhecer em você qual é a sua lesão, sabe adaptar condutas objetivos para o que está acontecendo com você. Ele vai direcionar essas contrações desde o início para favorecer essa recuperação melhor. Também a gente vai, desde o início, fazer com que essas cincinesias se instalem numa menor intensidade ou nem se instalem. E se você já tem cincinesias, né, ou se está depois dos 4 meses que elas estão começando a aparecer, é o momento de tratar para que o que está se instalando tenha o menor impacto possível. Porque é assim, começa com 4 meses e ela vai se instalando e ela vai crescendo. E o tratamento nesse momento é para que ela não cresça tanto e você consiga depois diminuir mais ainda as suas sequelas. Então, tudo isso é para a gente diminuir o impacto da paralisia facial no seu rosto, em como você vai se recuperar e o impacto disso em você também. Observar esses sintomas que a gente falou aqui permite que a gente dê o diagnóstico precoce, porque primeiro você tem que perceber o que está acontecendo para ir rapidamente para o pronto-socorro. A gente, mudando também as fases da paralisia, a gente consegue avaliar e dizer como está a sua evolução, em que momento que você está, trazer para cada momento e para cada sintoma um tratamento especializado e que muitas vezes não é o que é feito usualmente. Não é o que é utilizado na fisioterapia em geral, porque isso não é um tratamento especializado. O objetivo de tudo isso não é qualquer contração. Eu não quero que seu rosto mexa. Eu quero que no futuro você esqueça que tem a paralisia. Então, o meu objetivo não é pensar só no agora, no rápido. Eu quero pensar no melhor resultado para você, para que você realmente esqueça que você passou por isso. Como você viu, os sintomas da paralisia facial mudam ao longo do tempo, e entender isso faz toda a diferença. Cada fase exige um olhar específico, uma abordagem direcionada e um tratamento que realmente leve em conta o que está acontecendo no seu rosto nesse momento.
O objetivo não é apenas recuperar seus movimentos, mas recuperar sua qualidade de vida, sua autoestima e a leveza de se olhar no espelho, porque não é tão fácil, né? Então, se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha também com outras pessoas que, primeiro, precisam entender pelo que você está passando e também querem saber mais sobre a paralisia facial. E com todo esse conhecimento que você tem agora, libere o sorriso.